Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aqui tá caindo muito. Não, só pra você terminar, a gente te cortou no meio porque a gente não te ouvia. Pode terminar. Ah, não, o que eu disse, eu acho que eu fui até a questão de precisar ter mais gente, ter um elenco mais forte, mas principalmente buscar jogadores mais jovens, que o Flamengo possa terminar de desenvolver eles e depois vender. Eu acho que se tem algo que aí o Flamengo administrativamente poderia apostar mais é nessa captação de jovens pela América do Sul, lembrando que o Flamengo tem uma base muito forte, mas poderia buscar assim jogadores mais baratos, né, sem tanto prestígio, porque é mais fácil você deixar no banco, você ir aos poucos colocando no time. Antero, fica à vontade para falar. O Flamengo precisa ou não de reforços, para quais posições, e se você já tiver aí o estudo, vamos dizer assim, com a sequência rubro-negra, senão eu fiz uma aqui também, mas eu tenho certeza que você Vamos fez. Vamos ver se bate. Vamos lá, Olha, tinha um dirigente no Palmeiras, que era uma figura espetacular, doce, era o seu Nicola Ratchop, seu Nicolinha. E ele era um diretor de futebol histórico no clube. Tinha uma frase que era até, seria meme hoje em dia, que perguntavam, seu Nicola, o Palmeiras quer o Messi, quer o Cristiano Ronaldo, quer, sabe, o Lewandowski, que ele falava assim, todos os bons jogadores interessam para o Palmeiras. Quer dizer, tudo quanto é jogador bom interessa. É o que o Flamengo tem feito. Sabe? Todo jogador bom interessa. Mas não vai necessariamente contratar. Tem feito contratações muito boas. Eu concordo com o Renato quando ele diz que o Flamengo poderia investir em alguns jovens com potencial, mas ele está fazendo isso com as suas crias, né? A prata da casa. Fora, ele tem trazido jogadores que vêm ou com mais idade, ou com menos idade, quase que saiu menos, hein? Mas que chegam e dão conta do recado. Podemos citar diversos. Desde ali do Pablo Mari, o Rafinha, o Gerson, veja que estou falando de jogadores de diversas idades, né? O Bruno Henrique, o Gabigol. Então, são jogadores que já que tinham nome, vieram, entraram e têm resolvido. Por isso o Flamengo continua nessa política de quando sai, vai em busca de jogador que vem para ser utilizado, não necessariamente para ser titular, mas para ter bastante proveito, né, para ser opção para o treinador. Mas, olha, com o que tem hoje, dá para o Flamengo encarar esses desafios. Olha, eu vou falar de novo aqui, e não preciso fazer média com ninguém, porque eu nunca fiz, não vai ser agora que vou fazer. Em jogos assim, por exemplo, eliminatórios de ida e volta, hoje, estou falando do que o Flamengo tem mostrado hoje, vai ser difícil pará-lo. Fala, pô, então você vê o Flamengo numa final de Libertadores? Vejo. Vê o Flamengo campeão da Libertadores? Não, ainda. Sabe por quê? Porque é um jogo só. E aí, certamente, se ele chegar à final, vai pegar um time gigante, ele vai pegar o São Paulo, o Palmeiras, o Galo, o River, né? E aí é um jogo só. Então aí a coisa é aberta. Mas jogos assim de ida e volta, de mata-mata, vejo o Flamengo jogando o que está jogando agora,
chegando à final da Libertadores e ganhando Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, vamos lá, também na toada que está forte, tem possibilidade de um torneio de fôlego, né, a prova de resistência, também de brigar pelo título. Sequência do Flamengo até o final do turno, ou até completar o turno, não é? Ele tem o Inter em casa, Sport em casa, tem Ceará fora, Santos fora, e ainda tem Grêmio e Atlético Paranaense da primeira e terceira rodadas do turno, se não me engano eram fora esses jogos, do primeiro turno. As duas, isso. As duas são fora, né? Então, quer dizer, Faltou no papel Atlético ele Goianiense aí. Não, ele Faltou Atlético Goianiense. Inter, Sport, Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Grêmio e Furacão. Ah, não, Tá certo, não. só É que faltou o Atlético já é segundo turno. Atlético já é segundo turno. Eu estou falando dos jogos do primeiro turno. É que a gente não sei quando vão ser os jogos com o Grêmio e Fortaleza. Então, ele tem 6 adversários do primeiro turno. Posso te falar? Dá para ele passar por todos, hein? Agora me ajudem a fazer as contas. Ele tem quanto? 24, mais 18? Pode chegar a 42. Soma que eu fiz do Palmeiras, que pode chegar também nisso, em torno de 42, assim, numa projeção muito otimista, até 45, e o Galo pode ficar entre 40 e 44 pontos. Então, olha que interessante que pode acontecer quando essas equipes tiverem completado o primeiro turno. Torcedores de Fortaleza, de Bragantino, de Furacão, não levem a mal. É que estou falando dessas equipes que têm ou têm uma pontuação maior ou podem chegar a uma pontuação assim expressiva. Olha, se mantiver nessa toada, vai ser... Estamos de volta aqui no Sport Center, são 5 horas e 29 minutos. O assunto é Flamengo, que desde que Renato Portaluppi chegou ao Flamengo, o rubro-negro carioca está voando. Vitórias, goleadas, gols. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase, esse momento do Flamengo. Nem o torcedor mais otimista imaginaria uma transformação tão grande em apenas 3 semanas. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. O clima mais leve ficou nítido logo nos primeiros contatos com o grupo e a confiança veio. Aliás, Renato ressaltou esse detalhe logo na chegada. Mas, acima de tudo, eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar muita confiança. Não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do grupo. Eu acho que é fundamental em qualquer profissão você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você. E parece que deu certo. A estreia não foi lá essas coisas contra o Defensa e Justiça, mas o importante é que... Michael faz a festa da maior torcida do Brasil. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. Concordo que o Flamengo não esteve tão bem, cometemos alguns erros, mas o mais importante de tudo foi a vitória. E desde então o Flamengo de Renato vem vivendo uma rotina. Treino, goleada. Treino, goleada. Mais treino e mais goleada. Treino, goleada. Contra o ABC, a primeira oportunidade de uma rusga com o principal jogador da equipe. Renato brincou, usou o jogo de cintura. Não, ele não só é irritado, é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo, ele é 24 horas. Chatão ele vai ser, não tem jeito, mas deixa que o treinador sabe lidar não só com ele, tem mais uns 3, 4 fominhos aí, que não gostam de sair, mas tem que sair. No último domingo, o clássico contra o Corinthians. Não foi bem uma goleada, mas o jogo escancarou a diferença de nível entre as equipes, sobrou até discussão entre os jogadores e levantou um lema desse Flamengo. Após o clássico, o técnico falou sobre a sequência de vitórias. Eu sempre procuro trabalhar juntamente com o meu grupo para buscar as vitórias. É lógico que não tem um clube que vai viver somente de vitórias. A gente trabalha para isso.
A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar, é uma coisa normal, nem o melhor time do mundo vence todas as partidas. É, Renato, o tropeço pode acontecer, mas fica a pergunta: quem será o responsável por parar esse time? É uma boa pergunta, hein? Porque tá jogando demais, fazendo gol com facilidade. E ontem, Antero, o Antero tá com a gente? Se o Antero não tiver... Estou. Acho que não está. Ah, o Antero voltou, muito bem. Então, o que eu dizia, Antero, estava em dúvidas, porque problemas técnicos acontecem, faz parte do nosso home office. Mas já que você está de volta, o que eu ia te falar, ontem comentávamos muito exatamente sobre o que aparece aí na tela, o massacre que foi, né, o jogo, a vitória do Flamengo contra o Corinthians, com aquele primeiro tempo, e nos jogos anteriores tem sido assim, né? Então eu queria que você falasse, já tem um dedo do Renato taticamente ou não, ou é só no entusiasmo, ali no bate-papo, e quem pode parar esse Flamengo? Olha, tem do Renato o dedo, sim. Dedo dele, se não taticamente, mas pelo menos no astral, na moral do grupo. E que é um aspecto importante também. É uma das tarefas de um gestor, de um professor, né, no futebol, é ter o grupo com moral elevada. E isso andava em falta no Flamengo. Tem também a forma como ele tem utilizado alguns jogadores que não estavam muito bem, não tinham muitas oportunidades em gestões anteriores. Claro que com o tempo haverá a forma de o Renato querer que essa equipe jogue. Foi levantado por alguém, acho que o Renato, se não me engano, se não foi o Renato, foi algum outro colega nosso, de que o que se despertou no Flamengo foi aquela forma de jogar, aquela ideia que foi construída 2 anos atrás. E aqui não vai demérito ao Renato e nem também ficar endeusando indefinidamente o Jorge Jesus. Mas esse time, esse grupo que estava em campo, por exemplo, no domingo, e tem sido presente em outras partidas importantes, é basicamente aquele de 2019, com 3 alterações. Eu não falo 4 porque o Diego era reserva então, mas estava no grupo. Então são 3 modificações. É uma base espetacular de ser mantida e de jogadores de qualidade. Então se percebe que são jogadores que voltaram a saber onde os seus respectivos companheiros estão. Então quando um se desloca, já sabe que o outro vai cobrir a sua, onde dar o passe. Então é um Flamengo que voltou a jogar fácil. Por que isso não aconteceu com o Domenech, com o Rogério? Sei lá, por diversos motivos. Talvez que só o dia a dia, a convivência, a rotina lá dentro, não aquela que é mostrada pelas TVs oficiais, mas aquela de fato verdadeira, é que pode explicar. Porque os jogadores são os mesmos. Porque aquele time, o mesmo time voltou a ficar instável, ficou instável sob 2 comandos. Bom, quem vai parar esse Flamengo? Puxa vida, talvez contusões, já que falávamos a respeito disso quando abordamos o São Paulo. Talvez uma final, que eu também falei e repito aqui, de Libertadores, que eu acredito que o Flamengo chegue, mas aí é jogo único, desta vez em Montevidéu. E como vai, chegando à final da Libertadores, pegar um adversário forte, porque ou é Palmeiras, ou São Paulo, ou Atlético, ou River Plate, aí num jogo, se o adversário estiver muito bem, pode parar o Flamengo. Isso sim. Mas em confrontos assim de ida e volta, como é a Copa do Brasil, para citar um outro mata-mata do qual o Flamengo participa, aí eu vejo como muito improvável que ele não obtenha sucesso. O Flamengo jogando o que joga hoje. No Campeonato Brasileiro, que requer fôlego e persistência, também vejo o Flamengo com muita possibilidade. Só que aí ele tem, para mim, 2 adversários também muito fortes. Palmeiras e Atlético. São equipes com estilos diferentes, com elencos também diferentes, mas com fôlego suficiente para chegar até o final na briga pelo título.
E você, Renato, se o Flamengo mantiver esse nível de futebol espetacular que tem apresentado nos últimos jogos, tem algum time que consegue bater de frente, que pode parar esse Flamengo? Ah, difícil, hein? Porque realmente é um nível de atuação. Para mim, o jogo contra o Corinthians, o primeiro tempo, e o jogo contra o Bahia são os ápices desse Flamengo com o Renato Portaluppi. Só que eu não acredito que com um calendário tão caótico esse nível de atuação se mantenha, mas também não acho que só jogando assim o Flamengo vai pontuar e vai ganhar jogos também. Vai ter jogo que as coisas não vão ser tão brilhantes. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.